Alô, galera! Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Hoje recebi aí um encaminhamento, né, a um youtuber que eu não conhecia, né? A um canal de youtuber que eu nunca tinha visto. Comentando lá, tem seguidor meu, né? Tem inscrito meu. E comentando lá, tem gente que tem canal e eu também sigo, né? Estou me referindo aqui a Mônica Gomes. Eu recebo notificações do canal dela e eu estava vendo lá, ela estava comentando nesse canal, né? Lá do Vasco. Acho que é lá do Vasco. É um canal novo aí, lá do Vasco. Eu não conhecia. E fatalmente, quando tem algum inscrito em comum, eles comentam em algum grupo, perdão, em algum canal desconhecido, e o youtuber traz pra gente, como trouxe aí, né? E aí cai na mesma situação de sempre, né? A gente reclama aqui direto, né? De mais gente séria comentando. Não estou dizendo que o rapaz não é sério, mas mostra desinformação sobre o Vasco, né? Falando de Edmundo e falando do movimento Vasco do Povo, né? Vou começar pela questão do Edmundo, né? Eu vi lá um pedacinho, depois vi outro pedacinho e lá pesquei dois assuntos, né? Que, modéstia à parte, já peço desculpas aqui ao rapaz lá, não conheço quem é, ouso discordar, né? Direito que eu dou a ele também, mas ele fala lá, né? Esse canal lá do Vasco, neste particular, neste assunto, eu fico do lado do Edmundo. Eu nunca ficarei ao lado do Edmundo. O Edmundo é da mesma galera do Pedrinho. Tá reclamando aí, tá querendo vingança porque foi alijado da cúpula dos amarelos que andam de mãos dadas com os roxos. Então, quando eu ouço alguém dizer que em dado momento fica do lado do Edmundo, não conhece nada de Vasco, não conhece a história do Vasco, né? Digo, bastidores, a política, né? Porque quando um cara solta uma frase dessa, você tem que ficar com muitas ressalvas a ele. E qual foi a frase que o Edmundo soltou? Aos amigos tudo, aos inimigos a verdade. Logo depois que ele foi expulso aí, ou descartado pelos amarelos, pela Sempre Vasco, o que aconteceu? Ele soltou essa frase e hoje é desafeto, é inimigo mortal do Pedrinho, porque ficou com raiva, né? Chateadinho porque foi excluído da Sempre Vasco. E mais, quem acompanha aí de vez em quando as lives do Edmundo, e eu acompanho até para criticar, porque para você criticar você tem que acompanhar, ele diz, olha, o Vasco, Pedrinho está fazendo do Vasco um cabide de emprego. Parece que é doidão, parece que é maluco, ou esqueceu que o Edmundo tem um filho que trabalhou no Vasco lá. Está qualificado para isso? Era um expert, né? Pelo amor de Deus, dá um tempo aí. Então, convoco aí esse amigo do lado do Vasco a pesquisar um pouco mais sobre Edmundo, o que ele quer, né? E o que ele seria melhor do que o Pedrinho. É da mesma laia, da mesma coisa, da mesma incompetência, né? Então, não me venha dizer que você está de lado de algum, melhor, em algum assunto você está do lado do Edmundo, desculpa, mas é desconhecimento aí da podridão do Vasco, né? Segundo tópico que esse rapaz falou aí, né? Movimento Vasco do Povo e tal. Ele fala assim, olha, o Vasco, esse movimento Vasco do Povo aí, ele quer eliminar a SAF. Ele quer eliminar a SAF. Mas um desconhecimento, né? Total devaneio, porque o Vasco hoje é SAF.
Vai eliminar o quê, meu amigo? O Vasco hoje é SAF. Então, não é para eliminar a SAF, porque o Vasco hoje é SAF. É para trazer o Vasco novamente para mandar nele mesmo, para que o Vasco seja do povo vascaíno, né? Movimento Vasco do Povo, eu até colocaria vascaíno, ponto. Então, pode ser na SAF como majoritário, né? E somente na SAF como majoritário, porque hoje você não consegue, voltar para associativo, porque tudo está em discussão na arbitragem. Então hoje não é movimento para eliminar a SAF, porque o Vasco é SAF, é movimento para trazer o Vasco de novo para mandar nele mesmo, para que o Vasco seja dele, né? E como está hoje, o único caminho é Vasco majoritário, ou 100%, né? Repito, hoje o Vasco é SAF. Então por que eliminar a SAF, meu amigo lá do Vasco? O único caminho é, hoje, querendo botar o Vasco, dono do Vasco, e não terceiro, e não vender. O Vasco, 100% das ações, tem 30% hoje, vai retomar 31% e vai impedir os 39% na arbitragem, estou afirmando isso, né? Ou vender aí para um parceiro 20%, 30%, para ele ganhar dinheiro junto com o Vasco, porque o Vasco é sustentável. O Vasco não é o Botafogo, que veio um presidente para comprar o Vasco, para comprar o Botafogo, para injetar, para satisfazer o ego dele. Já disse isso aqui outras vezes, né? Briga do Textor com o presidente do PSG e blá blá blá. O Vasco não. A SAF, a 777 queria o seguinte, mais um ativo dela. Peraí, o Vasco, um gigante, tá quebrado? Porra nenhuma, são imbecis que não souberam gerir. Vou lá, vou fazer um acordo com os caras, vou pagar 70 milhões. O resto eu vou colocar para mim mesmo. O Joshua, a 777, comprou o Vasco por 70 milhões. Porque o resto, os tais 700 milhões, ele ia investir numa coisa que é dele mesmo. Então o Salgado vendeu o Vasco por 70 milhões e falou, o resto é com você, os aportes e tal. Isso não é compra, porque ele ia botar dinheiro no que é dele. O Vasco doaria o futebol como doou por 70 milhões e o novo dono, né, não pagaria o Vasco. Pagaria no seu negócio que estava sendo comprado, Vasco da Gama. Então, quando eu falo que os canais idiotizam, é Laureano com mentiras e esses canais que não sabem de Vasco e ficam dizendo aí um monte de asneira. E essa aí, com todo respeito ao lado do Vasco, é asneira. Não temos que eliminar a SAF. Hoje o Vasco é SAF. E até que acabe a recuperação vai ser SAF. Como é que você pode eliminar a SAF? Transformaram o Vasco em SAF. Venderam a SAF do Vasco. Hoje só tem SAF, né? Como vai eliminar a SAF? Que história é essa de eliminar a SAF, né? Então, o Movimento Vasco do Povo, no qual eu sou subscrito lá, me inscrevi, né? Sou inscrito, né? É para isso, fazer do Vasco dono dele mesmo. E hoje não há outro caminho a não ser, né, manter o Vasco 100% com as ações da Vasco SAF ou vender para um parceiro pouca coisa, 20%, 30%, para que ele possa participar dos lucros. Mas olho vivo no aumento de capital, né? Para quem não sabe, né, muitas empresas são adquiridas por sócios minoritários, mas com previsão de aumento de capital, né? E o sócio majoritário não tem a força que o menor tem de liquidez, tem aumento de capital na negociação, no contrato, e em poucos anos o minoritário vira dono. Por quê? Pelo aumento de capital, né? Então, olho vivo nesse negócio aí. E eu nem sei se o Salgado tinha colocado uma cláusula para garantir o Vasco do aumento de capital para perder aí dos 30% mais 20%, né? Ficando com 10% que a legislação obriga o clube original ter dentro
dentro da SAF, né? Então, quando eu falo idiotização, é mentira, Vasco Connection, Laureanos, né? Um monte deles aí, né? Vasco gigante, o garoto lá maluco, todo dia um cara diferente, né? Pelo amor de Deus, isso é idiotização. E a outra idiotização é falar asneiras que não sabe de coisa alguma e dizer que tá ficando ao lado do Edmundo. Porra, isso aí é desinformação, não saber de onde Edmundo veio, de que lá ele pertence, de facção. O Edmundo é a mesma facção de todos aí, cara. Né? Vai ficar do lado dele pra quê? Né? Vasco Análise, se inscreva aí, até o próximo vídeo.